O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 9. Capítulo 38. 29 de julho de 1910. As duas colunas onde a alma deve apoiar-se. Continuando a minha condição habitual, eu me sentia muito mal e fiquei impressionada porque também o confessor me disse que eu estava muito mudada do meu estado primeiro e que se não fosse assim Jesus viria. Então, tendo recebido a comunhão, lamentava-me com o bendito Jesus destas suas privações e pedia-lhe que tivesse a bondade de me dizer qual é o mal que faço. Porque com gosto daria vida antes de desagradá-lo, e lhe dizia: quantas vezes te disse que se vês que estou por te ofender, ainda minimamente me faças morrer? E Jesus me disse: minha filha, não te aflijas. Se eu não tivesse dito isso anos atrás, que para punir o mundo era por isso que não vinha tão frequentemente desabafar contigo, e por consequência não vim tão frequentemente, mas jamais te deixei, e por permitir meu frequente ir e vir, permito a missa e a comunhão todos os dias, para que pudesse tomar a força que tomava de minhas visitas contínuas, tanto que cheguei a ameaçar o confessor se não se prestava a isto. E quem não sabe os castigos que aconteceram neste tempo? Cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro da graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. Não posso mais, os sacrilégios são enormes, porém tudo isto é nada ainda em comparação aos castigos que virão. Assim, se não o tivesse dito antes, teria certa razão para te alarmar. As colunas sobre as quais deve apoiar-te para poder viver em plena segurança, uma é minha vontade. Em minha vontade não pode haver pecados. Minha vontade faz em pedaços todas as paixões e pecados. Melhor, os pulveriza até destruir suas mesmas raízes. Sustentada na coluna da minha vontade, as trevas se mudarão em luz, as dúvidas em certezas, a esperança em possessão. A segunda coluna sobre a qual deves apoiar-te é a vontade firme e a atenção contínua a não me ofender, ainda minimamente. Dispor teu próprio querer a sofrer tudo, a enfrentar tudo, a submeter-se a todos antes de desagradar-me. Quando a alma vê que está continuamente apoiada sobre estas duas colunas, que formam mais que sua própria vida, pode viver mais segura que se tivesse em contínuos favores meus. Muito mais que este seu estado o permito para dispor-te a partir desta terra. Capítulo 39, 3 de agosto de 1910. O pecado voluntário decompõe os humores na alma. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que Jesus veio, disse-me: escuta, minha filha, as misérias, as fraquezas são meios para encontrar-se, não porto da divindade, porque a alma, sentindo o fardo das misérias humanas, aborrece-se, se fastia e se preocupa desembaraçar-se de si, e desembaraçando de si já se encontra em Deus. Depois de ter posto o meu braço à volta do seu pescoço, estreitava-me o rosto e desapareceu. Depois, ao retornar, eu voltei a lamentar-me porque fugia como um relâmpago, e sem dar-me tempo me disse: já que te desagrada, aceita-me, experimenta-me como queiras e não me deixes fugir. E eu: bravo, bravo, Jesus, que bela proposta me fazes, mas contigo se pode fazer isto? Enquanto te deixas atar, estreita-te por quanto mais se pode, no melhor desapareces e não te deixas encontrar mais. Bravo por Jesus, que quer zombar de mim, mas do resto faz o que tu queiras. O que me importa é que me digas em que te ofendo, em que coisa te desagradei, já que não vens como antes. E Jesus, minha filha, não te esforces.
Quando há verdadeira culpa, não é necessário que o diga eu. A alma por si só a adverte, porque o pecado, quando é voluntário, transforma os humores naturais, e o homem recebe como uma transformação no mal, sente como uma impregnação da culpa que voluntariamente é cometida. Bem como também a verdadeira virtude transforma a alma no bem e os humores ficam todos combinados entre eles. A natureza sente como impregnar-se de doçura, de caridade, de paz. Assim é o pecado. Então, já alguma vez notaste esta confusão? Sentiste-te como se estivesse impregnada de impaciência, de ira, de distúrbios? E enquanto dizia isto, parecia que me olhava até muito fundo para ver se algo disso havia em mim. E parecia que não havia nada. E continuou: Viste tu mesma? E não sei porquê, mas enquanto dizia isto, me fazia ver terremotos com destruição de cidades inteiras, revoluções e tantas outras desgraças, e desapareceu. Capítulo 40, 12 de agosto de 1910. O princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas. Estando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e via sacerdotes, e Jesus que se fazia ver em meu interior todo deslocado e com os membros separados. E ele apontava a esses sacerdotes e fazia compreender que, apesar de serem sacerdotes, eram também membros separados de seu corpo. E lamentando-se, dizia: Minha filha, como sou ofendido por sacerdotes! Os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes. Estes que você vê são membros separados que me ofendem muito, mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas. Mas os outros que fingem não estar separados de mim e continuam suas atividades de sacerdotes, quanto mais me ofendem! Aqui atroz tormento estou exposto, quantos castigos atraem. Eu não posso suportá-los mais. Enquanto dizia isto, eu via muitos sacerdotes que escapavam da igreja e viravam contra ela para fazer guerra. Por isso olhava para aqueles sacerdotes com grande desgosto e via uma luz que me fazia compreender que o princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas, de natureza toda material, sem uma estreita necessidade. Estas coisas humanas formam uma rede para os sacerdotes que lhes cega a mente, endurece-lhes o coração para as coisas divinas e lhes impede o passo no caminho que convém fazer no exercício de seu ministério. E não só isto, senão que é rede para as almas, porque levam o humano e o humano recebem, e a graça fica como excluída delas. Quanto mal se comete por estes tais, quantos estragos de almas fazem. O Senhor queira iluminá-los a todos. Capítulo 41, 19 de agosto de 1910. Jesus derrama suas amarguras. Temor de que fosse o demônio. Continuando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e sobre o altar estava a Rainha Celestial e o menino Jesus que chorava. A Mãe Celestial, acenando-me com os olhos, fazia-me compreender que tomasse o menino nos braços e fizesse quanto mais pudesse para acalmá-lo. Aproximei-me e peguei-o nos meus braços, apertei-o e disse-lhe: Meu querido, o que tens? Desabafe comigo, não é o amor, o paliativo, o entorpecimento a todos os pesares? Não é o amor que faz esquecer tudo, o que adoça tudo, que põe paz em qualquer controvérsia? Se choras é porque deve haver alguma coisa discordante entre teu amor e o das criaturas. Por isso nos amemos. Dá-me teu amor e com teu mesmo amor te amarei. Mas quem pode dizer todos os disparates que lhe disse? Então parecia de ter acalmado, mas não de todo, e desapareceu. No dia seguinte, de novo, me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, e eu ia fazendo a via. Enquanto fazia isto, encontrei Jesus nos braços.
Tendo chegado à 11ª estação, não podendo suportar mais, o bendito Jesus deteve-se e, aproximando a sua boca à minha, derramou uma coisa espessa e uma líquida. A líquida podia passar-me, mas a espessa não me baixava, tanto que, quando Jesus tirou a boca da minha, a atirei por terra, e depois olhei para Jesus e vi que da sua boca lhe escorria um líquido espesso e negro, e fiquei tão assustada que lhe disse: Parece-me que não és Jesus, filho de Deus e de Maria, mãe de Deus, senão o demônio. É verdade que te amo, mas é sempre a Jesus que quero, jamais ao demônio. Como ele, não quero ter nada que fazer. Fico feliz em estar sem Jesus antes de ter algo a ver com o demônio. E para estar mais segura, signifiquei Jesus com o sinal da cruz e a mim também. Então Jesus, para me tirar o espanto, retirou dentro de si aquele líquido negro que eu não queria ver e me disse: Minha filha, eu não sou demônio. Isto que tu vês não é outra coisa que as grandes iniquidades que me fazem as criaturas, que não podendo mais contê-las, as derramarei sobre elas mesmas. Derramei em ti, e tu não pudestes conter tudo, e o tens derramado por terra. Eu continuarei derramando-as sobre elas. E enquanto dizia isto, fazia-me compreender que castigos fará chover do céu. Envolverá os povos em luto, em lágrimas amargas e dilacerantes, e o pouco que derramou em mim evitará, senão de todo, pelo menos em parte, os castigos à minha cidade. Assim fazia ver grande mortalidade de pessoas por epidemias, por terremotos e outros infortúnios. Quanta desolação, quanta miséria! Capítulo 42, 22 de agosto de 1910. Jesus foge e procura consolo. Continuando meu habitual estado, tendo perdido os sentidos, via muitas pessoas que punham em fuga o bendito Jesus. E Jesus fugia, mas aonde ia não encontrava lugar e fugia. Finalmente veio a mim, suado, cansado, aflito, lançou-se em meus braços e estreitou forte, e disse àqueles que o seguiam: Desta alma não podeis me fazer fugir. E aqueles envergonhados se retiravam, e a mim me disse: Filha, não posso mais, dá-me algum alívio. E começou a sugar meu seio, e depois me encontrei em mim mesma. Capítulo 43, 2 de setembro de 1910. Deve-se prestar atenção ao que se deve fazer, e não às fofocas. Estava pensando em Jesus quando levava a cruz ao Calvário, especialmente quando encontrou as mulheres, que esqueceu suas dores e se ocupou em consolar, ouvir, instruir aquelas pobres mulheres. Como tudo era amor em Jesus, ele tinha necessidade de ser consolado. Ao contrário, consola, e em que estado consola? Estava todo coberto de chagas, trespassada a cabeça por espinhos perfurantes, ofegante e quase morrendo sob a cruz, e consola os outros. Que exemplo! Que vergonha para nós, que basta uma pequena cruz para nos fazer esquecer o dever de consolar os outros. Então recordava quantas vezes, encontrando-me eu oprimida pelos sofrimentos ou pelas privações de Jesus, que me trespassavam, me dilaceravam de lado a lado meu interior, e encontrando-me rodeada de pessoas, Jesus me incitava a imitá-lo neste passo de sua paixão. E eu, ainda que amarga até aos ossos, esforçava-me por me esquecer de mim mesma para consolar e instruir os outros. E agora, encontrando-me livre e isenta de tratar com as pessoas, graças à obediência, agradeci a Jesus que não me encontrava mais nessas circunstâncias. Agora sinto que respiro um ar mais livre para poder me ocupar só de mim mesma. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, porém para mim era um alívio e sentia-me como restaurado, especialmente naqueles que vinham para fazer o bem. Nestes tempos, falta verdadeiramente quem infunda o verdadeiro espírito interno nas almas, porque não sabem infundi-lo nos demais, e as almas aprendem a ser suscetíveis, escrupulosas, ligeiras, sem verdadeiro fundo de desapego de tudo e de todos. E isto produz virtudes estéreis, que fazem por florescer e morrer. Alguns creem fazer progresso nas almas porque chegam a minuciosidades e à escrupulosidade. Mas em lugar de progresso são verdadeiros obstáculos que arruinam as almas.
e meu amor fica em jejum nelas. Então, havendo-te eu dado muita luz sobre os caminhos internos, e tendo-te feito compreender a verdade das verdadeiras virtudes e do verdadeiro amor, encontrando-te tu na verdade, eu poderia, por sua boca, fazer compreender aos demais a verdade do verdadeiro caminho das virtudes. E eu, por isso, me sentia feliz. Mas Jesus bendito, depois do sacrifício que eu fazia, essas pessoas iam dizendo fofocas e fofocas, e a obediência justamente proibiu que viessem as pessoas. E Jesus, este é o erro, que se preste atenção às fofocas e não ao bem que se deve fazer. Também de mim se disseram muitas fofocas, e se tivesse prestado atenção a isto, não teria cumprido a redenção do homem. Por isso se deve pensar no que se deve fazer e não no que se diz. As fofocas ficam à conta de quem as faz. Capítulo 44, 3 de setembro de 1910. O que Jesus faz a uma alma, o faz com efeitos a todos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus veio como um menino. Me beijava, me abraçava, me acariciava e muitas vezes voltava com beijos e abraços. Eu me maravilhava de que Jesus havia chegado ao excesso de entreter-se comigo, vilíssima, com beijos e abraços. Eu lhe correspondia, mas timidamente, e Jesus, com uma luz que saía dele, me fez compreender que o vir é sempre um grande bem, não só para mim, mas para o mundo inteiro, porque ao amar e desafogar-se em uma alma, o faz com toda a família humana, porque naquela alma há tantos vínculos que unem a todos. Vínculos de semelhança, vínculos de paternidade e de filiação, vínculos de fraternidade, vínculos por ter saído e ter sido criado todos por suas mãos, vínculos por ter sido todos redimidos por ele e porque nos vê marcados com o seu sangue. Então, vendo tudo isso, amando e favorecendo uma alma, os outros são amados e favorecidos, se não em tudo, pelo menos em parte. Então, vindo a mim, Jesus bendito, e encontrando-nos em tempo de castigos, beijando-me, abraçando-me, acariciando-me e olhando para mim, queria fazer isto a todos os outros e evitá-los, se não de todo, pelo menos em parte, os flagelos. Depois disto, via um jovem, creio que era um anjo, que ia marcando aqueles que deviam ser tocados pelo castigo. Parecia que era um grande número de pessoas. Capítulo 45, 9 de setembro de 1910. Lamentos da alma por não poder evitar os castigos. Continuando meu habitual estado, bendito Jesus não vinha e eu estava dizendo entre mim: como Jesus mudou comigo, já não me quer como antes. Antes de me pôr permanentemente na cama, quando estava a cólera, ele mesmo me pedia que, se aceitasse os sofrimentos por alguns dias, faria cessar a cólera, e aceitando-o, cessou o flagelo. Agora me tem continuamente na cama, ouve-se da cólera, dos estragos que faz nas pobres gentes, e não me dá atenção, já não quer servir-se de mim. Enquanto dizia isto, faço por olhar em mim e vejo que Jesus estava com a cabeça levantada, que me olhava e todo enternecido me estava escutando. E quando viu que eu percebia que me estava olhando, disse: minha filha boa, como é fastidiosa! Queres vencer pela força, não é verdade? Está bem, não me incomode mais. E desapareceu. Capítulo 46, 11 de setembro de 1910. Jesus quer amor, verdade e retidão das almas. Uma alma unida perfeitamente à divina vontade faz vencer a misericórdia sobre a justiça. Continuando em meu habitual estado, parecia que o confessor tinha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Depois de um pouco de espera, o bendito Jesus concorreu e me disse: minha filha, pelo mundo não posso mais. Muito me movem a indignação, me arrancam pela força os flagelos das mãos. E, enquanto dizia isto, vi uma forte chuva que danificava os vinhedos. Depois, tendo rezado pelo confessor, que parecia estar presente, queria pegar-lhe nas mãos para as fazer tocar por Jesus. E parecia que Jesus o fazia. Pedia-lhe que dissesse ao padre o que queria dele, e Jesus disse-lhe: quero amor, verdade e retidão. O que torna o homem mais ao contrário de mim é não estar armado destas prerrogativas.
E enquanto dizia amor, parecia que ele selava de amor todos os membros, o coração, a inteligência. Oh, como é bom Jesus! Depois, havendo dito ao padre o que escrevi no dia 9, fiquei duvidosa e dizia entre mim: quanto gostaria de não escrever estas coisas, se é verdade que Jesus suspende o castigo para me contentar, ou se é minha fantasia. E Jesus me disse: minha filha, a justiça e a misericórdia estão em contínua luta, e são mais as vitórias da misericórdia do que as da justiça. Agora, quando uma alma está perfeitamente unida com minha vontade, toma parte em minhas ações à diestra, e, satisfazendo com seus sofrimentos a misericórdia, alcança suas mais belas vitórias sobre a justiça. E como eu me agrado em coroar todos os meus atributos com a misericórdia, até a mesma justiça, vendo-me importunado por esta alma unida comigo, para satisfazê-la, cedo ante ela, pois ela cedeu todas as coisas em minha vontade. Por isso, quando não quero ceder, não venho, porque não me confio em poder resistir e não ceder. Então, qual é a sua dúvida? Capítulo 47, 22 de setembro de 1910. Cada virtude é um céu que a alma adquire. Esta manhã, continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, toda virtude é um céu que a alma adquire. Assim, por quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando. E estes céus derrotam todas as inclinações humanas, destroem o que é terreno e fazem passar a alma nas atmosferas mais puras, nas mais santas delícias, nos perfumes celestes do sumo bem, antecipando-lhe parte das alegrias eternas. E desapareceu. Capítulo 48, 1º de outubro de 1910. O amor a Jesus forma a transformação da alma nele. Tendo recebido a comunhão, sentia-me toda transformada em Jesus bendito, e dizia entre mim: como se faz para manter essa transformação com Jesus? E no meu íntimo parecia que me dizia: minha filha, se queres estar sempre transformada em mim, melhor, ser uma coisa só comigo, ama-me sempre e manterás a transformação comigo, porque o amor é fogo, e qualquer lenha que se lança no fogo, pequeno ou grande, verde ou seco, todos tomam a forma de fogo e se convertem no mesmo fogo. E depois que estes troncos ficaram queimados, não se discerne mais qual era um tronco e qual o outro, nem o verde nem o seco. Não se vê outra coisa que fogo. Assim a alma, quando não cessa jamais de me amar. O amor é fogo que transforma em Deus. O amor une, as suas chamas investem todas as obras humanas e lhes dá a força das obras divinas. Capítulo 49, 17 de outubro de 1910. Porquanto amor e união com Jesus tem a alma, tanto valor tem os seus sacrifícios. Encontrando-me em meu habitual estado, estava rezando ao meu amoroso Jesus pela feliz passagem ao céu de um sacerdote que há anos foi meu confessor. E dizia a meu amado Jesus: recorda quantos sacrifícios fez, quanto zelo teve por tua honra e glória, e além disso, quanto não fez por mim? Quanto ele não sofreu? Neste ponto você deve retribuir fazendo-o passar diretamente para o céu. E o bendito Jesus me disse: minha filha, eu não olho tanto para os sacrifícios, mas para o amor com o qual se fazem e para a união que tem comigo. Assim, quanto mais a alma está unida comigo, tanto mais aprecio os seus sacrifícios. Então, se a alma estiver mais próxima comigo, os mais pequenos sacrifícios tomo-os como grandes, porque na união está o cálculo do amor. E o cálculo do amor é cálculo eterno, que não tem termo nem limites. Enquanto que a alma pode sacrificar-se muito, mas se não está unida comigo, eu olho o seu sacrifício como de uma pessoa estranha e dou-lhe a recompensa que merece, isto é, limitada. Suponha um pai e um filho que se amam. O filho faz pequenos sacrifícios, o pai, pelo vínculo de união, de paternidade e de filiação e de amor, que é o vínculo mais forte, considera esses pequenos sacrifícios como coisas grandes. Por eles se sente triunfante, se sente honrado e dá ao filho todas as suas riquezas e dedica para o filho todas as atenções e os seus cuidados.
Agora supõe um servo, trabalha toda a jornada, expõe-se ao calor, ao frio, em tudo que está sob o seu comando, se necessário, vigia, mesmo à noite, por conta do patrão. E o que recebe? O mísero pagamento de um dia, de modo que, se não trabalhasse todos os dias, estará obrigado a sentir a fome. Tal é a diferença que há entre a alma que possui minha união e a alma que não possui. Enquanto dizia isto, senti-me fora de mim mesma, juntamente com o bendito Jesus, e disse de novo: Doce amor meu, dize-me, onde se encontra essa alma? E Jesus: No purgatório, mas se você visse em que luz nada, ficaria maravilhada. E eu: Dizes que ele está no purgatório, e dizes que nada na luz? E Jesus: Sim, encontra-se nadando na luz, porque esta luz a tinha em depósito, e no ato de morrer esta luz o tem investido, e não o deixará jamais. Eu entendia que essa luz eram suas boas obras feitas com pureza de intenção. Capítulo 50, 24 de outubro de 1910. A perturbação, seus efeitos. Tudo sai dos dedos de Deus. Estava extremamente aflita pela privação de meu amável Jesus, e tendo recebido a comunhão, lamentava-me de sua ausência. E Jesus me disse em meu íntimo: Minha filha, estão acontecendo e acontecerão coisas tristes, tristíssimas. E eu fiquei com medo, depois passei vários dias sem Jesus. Só que frequentemente ouvia que me dizia: Minha filha boa, paciência, porque não venho, depois te direi o porquê. Então passei-me amarga, sim, mas pacífica. Logo tive um sonho que me entristeceu muito e também perturbado, muito mais do que não vendo Jesus. Não tinha quem me dirigir para ser circundada pela atmosfera de paz que só Jesus possui. Oh, quanto é de compadecer uma alma perturbada! A turbação é um ar infernal que se respira, e este ar de inferno faz sair o ar celestial da paz e toma lugar de Deus na alma. A turbação, ressoando este ar infernal na alma, a domina tanto que ainda as coisas mais santas, mais puras, com seu sopro infernal, as faz aparecer como as coisas mais feias e perniciosas. Põe tudo em desordem, e a alma cansada desta desordem é infectada por este ar de inferno. Aborrece-se de tudo e sente amargura até do próprio Deus. Eu senti este ar de inferno, não dentro de mim, mas apenas em torno de mim. No entanto, me fez tanto mal que já nem pensava em que Jesus não vinha. E mais, me parecia que nem sequer o queria. É verdade que a coisa era muito séria e não uma bagatela. Tratava-se de que me era assegurado que não me encontrava em bom estado. Portanto, os sofrimentos, as vindas de Jesus não eram vontade de Deus e que devia terminar com isso de uma vez por todas. Não digo tudo o que a respeito, porque não creio necessário, e escrevi só por obedecer. Depois, na noite seguinte, vi que do céu descia água como um dilúvio e que fazia muito dano, inundando aldeias inteiras. E era tanta a impressão do sonho que eu não queria ver nada. Nesse momento, uma pomba que voava no meu redor me disse: O mover das folhas, da grama, o murmúrio das águas, a luz que invade a terra, o motor de toda a natureza, tudo sai dos dedos de Deus. Pensa tu se só o teu estado não deve sair dos dedos de Deus? Depois, quando o confessor chegou, contei-lhe tudo sobre o meu estado, e ele disse-me que tinha sido o diabo para me irritar. Fiquei um pouco mais calma, mas como uma que acaba de sofrer uma grave doença. Capítulo 51, 29 de outubro de 1910. As 3 armas para vencer a perturbação. Encontrando-me no meu estado habitual, Jesus fez-se ver um pouco e eu disse-lhe: Vida da minha vida, meu amado Jesus, nestes últimos dias estive perturbada, e tu, que és tão zeloso da minha paz, não tivestes nestes últimos dias uma só palavra para me dar a paz, tão querida por ti. E ele: minha filha, eu estava flagelando e destruindo povos e sepultando vidas humanas. Por isso não vim. Mas neste dia de tragédia, porque depois de novo tomarei o flagelo na mão. Logo vim ter-te. Agora deves saber que as coisas feitas com pureza de intenção, as obras justas e tudo o que se faz por meu amor,
Se eu não o recompensasse, faltaria a um dever de justiça, e todos os meus outros atributos ficariam obscurecidos. Portanto, estas são as 3 armas mais potentes para destruir esta gosma venenosa infernal da turbação. Então, se a necessidade de flagelar me obriga a não ver por alguns dias, e este ar de inferno te quisesse investir, junte-o com estas 3 armas: a pureza de intenção, a obra justa e boa em si mesma de vítima, e sacrificar-te por mim com a única finalidade de me amar. Com isto vencerás qualquer perturbação e a encerrarás no mais profundo do inferno, e com ele não te preocuparás, girarás a chave para não deixá-lo sair mais e que possa te molestar. Capítulo 52. 1º de novembro de 1910. A consumação na unidade de vontades forma a unidade suprema. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, a unidade suprema é quando a alma chega a tal estreiteza de união com minha vontade que consome qualquer sombra de seu querer, de modo que não se distingue mais qual seja meu querer e qual o seu. Assim, o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo o que disponho, tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente. Qualquer coisa lhe parece conveniente para ela. A morte, a vida, a cruz, a pobreza, etc. As olha todas com coisas suas e que servem para manter sua vida. Chega tanto que até os castigos não a assustam mais, senão que em tudo está contente do querer divino, tanto que lhe parece que se eu o quero, ela o quer, e se ela o quer, o Senhor o faz. Eu faço o que ela quer, e ela faz o que eu quero eu. Este é o último ponto da consumação de tua vontade na minha, que tantas vezes te pedi, e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram, tanto que muitas vezes eu tenho cedido ante ti em não castigar. Mas tu não cedestes a mim, por isso sou obrigado a esconder-me de ti, para estar livre quando a justiça me atormenta e os homens chegam a provocar-me para tomar o flagelo em minha mão para castigar as pessoas. Se estivesse comigo, com a minha vontade no ato de açoitar, talvez houvesse diminuído o flagelo, porque não há poder maior, nem no céu nem na terra, que uma alma que em tudo e por tudo está consumada em minha vontade. Esta chega a debilitar-me e desarmar-me como lhe aprouver. Esta é a unidade suprema. Além disso, há a unidade baixa, na qual a alma está resignada, sim, mas não vês minhas disposições como coisa sua, como sua vida, nem se faz feliz nela, nem perde sua vontade na minha. A esta vejo sim, mas não chega a me apaixonar, nem chego a enlouquecer por ela, como faço com aquelas na unidade suprema. Capítulo 53, 3 de novembro de 1910. A alma, paraíso de Jesus na terra. Esta manhã, o bendito Jesus se fazia ver em meu interior, em ato de recriar-se e aliviar-se de tantas amarguras que lhe dão as criaturas, e disse estas simples palavras: Tu és meu paraíso na terra, minha consolação. E desapareceu. Deo gratias. Graças a Deus. E assim encerramos o volume 9.